Nesse vídeo a gente vai conversar sobre 6 bons motivos para você sair do Brasil. Fala guys, Oliver aqui com mais um vídeo. Nesse canal a gente fala sobre sair do Brasil, morar legalmente aqui nos Estados Unidos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí para você dizer pro YouTube que você quer receber notificações dos meus vídeos e de vídeos como esse que vão te ajudar a sair do Brasil e realizar o seu sonho de morar fora. Hoje eu estou na cidade de Fort Worth. Eu decidi gravar aqui nesse bairro, eu tava passando aqui e falei, deixa eu gravar aqui porque eu sempre gravo em bairros de casas super bonitas, né? Nesse caso aqui a gente tá numa rua de um bairro que as casas não são tão bonitas assim. Na verdade é um bairro bem simples, pessoal com casas bem mais simples, e é legal para vocês verem o que são as casas simples aqui dos Estados Unidos. Então vamos lá, o motivo número 1 para você sair do Brasil, em primeiro lugar, eu acho que é a violência e a criminalidade. Infelizmente no Brasil, vários lugares ainda sofrem com altos índices de criminalidade, incluindo aí crimes violentos, sequestros, tráfico de drogas, e isso com certeza é algo presente aí na vida de muitos de vocês que me assistem aqui. Na cidade de São Paulo, de onde eu vim, inclusive era muito comum que crimes tivessem apelidos, por exemplo, saidinha de banco. Para quem não sabe, é aquela tática utilizada aí para assaltar pessoas que estão saindo do banco. Fica alguém dentro do banco como um olheiro vendo quem que tá sacando mais dinheiro, e aí o criminoso de dentro fala pro criminoso de fora as características da pessoa que ele acha que tá com mais dinheiro, e o de fora vai lá e assalta. Eu trabalhei em banco e eu vi muitas vezes isso acontecer, é uma coisa horrível. Tem ainda o sequestro relâmpago, infelizmente é uma coisa ainda muito comum no Brasil. Grupos criminosos especializados em sequestrar pessoas que têm um pouco mais de condições financeiras, que muitas vezes acabam se tornando alvo. Então, quem, por exemplo, ascende financeiramente no Brasil precisa estar ligado com crimes como esse, porque a pessoa compra um carro melhor, vive numa casa melhor e acaba ficando mais visada. E o grande problema não é nem que exista criminalidade. Aqui nos Estados Unidos também tem criminalidade, mas ao contrário do Brasil, aqui o crime ele não é tratado com leniência. Infelizmente, no Brasil a gente sabe que o crime organizado tem braços, inclusive, nas organizações políticas. Eles conseguem fazer lobby dentro de congresso, cara, é uma coisa terrível. Neste momento, por exemplo, eu estou em um bairro simples, não conheço absolutamente ninguém aqui, nunca vim nesse lugar na minha vida, mas mesmo assim eu consigo andar com a minha câmera e o meu celular na mão sem ter maiores problemas. Afinal de contas, aqui as pessoas sabem que se elas escolhem cometer crimes, elas escolhem conscientes de que a justiça vai sim cobrar delas aquilo que elas fizeram de errado. Por isso você não deve aceitar morar em um lugar que é leniente com a violência. Por mais que as pessoas inclusive se adaptem a viverem em lugares assim, como é o caso das pessoas que vivem no Rio de Janeiro, isso com certeza vai abalar o seu estado psicológico, isso vai te atrapalhar a ter qualidade de vida, a fazer planos, a evoluir como pessoa. Quem mora aí no Rio de Janeiro, por exemplo, comenta aqui pra mim, não é mais difícil você ter coragem de abrir um negócio? Não é mais difícil você ter coragem de chegar tarde de algum lugar? Ou decidir frequentar um tipo de lugar que você sabe que pode te trazer algum tipo de risco? É sempre tudo muito mais complicado, você precisa estar sempre pisando em ovos. Então pense sobre isso, porque a violência é um dos principais motivos que tem feito brasileiros saírem do Brasil. O segundo motivo para você sair do Brasil é o ambiente social. Se vocês ainda não sabem, eu vou contar um segredo para vocês. Os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas atitudes e os seus resultados também são influenciados pelo ambiente ao seu redor. Por que será que tantas pessoas que vêm para os Estados Unidos prosperam mais? Será que é só mesmo porque eles trabalham mais horas? Será que é só mesmo porque eles se esforçam mais? Será que é só mesmo porque eles aqui são mais persistentes? Ou será que isso também tem a ver com o ambiente ao redor deles? O ambiente econômico, os incentivos sociais, o clima menos tenso pela expectativa do que vai vir no futuro, ou pelo menos pela falta de expectativa do que vai vir no futuro. Eu percebo que as pessoas que vêm da América Latina e vivem nos Estados Unidos, eles têm muito mais segurança para agir, porque eles percebem que o futuro aqui nesse país pode ser muito diferente do futuro que eles tinham como perspectiva enquanto eles estavam em seus países de origem. No Brasil, o ambiente social é muito negativo, das notícias políticas ou a falta de educação das pessoas, ou ainda essa coisa de todo mundo tentar levar vantagem sobre o outro. Parece que você tem que estar sempre ligado com o fato de que alguém pode te passar a perna e levar vantagem sobre você. Então isso traz um peso muito grande para o ambiente social do lugar. E é isso pelo menos o que eu sinto no Brasil. Comenta aí se você sente o mesmo ou se você tem um sentimento um pouco diferente do meu. Vai lá no centro de São Paulo para vocês verem. Cara, lá os caras fazem apresentações de mágica, jogos ou qualquer coisa ali no meio de uma praça com o intuito de manter uma audiência ali vidrada no que eles estão fazendo, e enquanto outras pessoas vêm por trás e furtam os desavisados, sim, levando bolsa, celular, carteira. Cara, é ruim demais. Eu me lembro claramente desse tipo de coisa acontecendo no Brasil e sinceramente eu fico muito triste com isso. É um lugar com muita gente para você ter que ficar em estado de alerta constante, né? Isso vai cansando o ser humano, não dá para você viver o tempo todo
pensando que você está ao lado de pessoas ruins, porque senão a gente acaba perdendo até a vontade de sair de casa. E, inclusive, isso é o que alguns amigos meus me dizem. Lá em São Paulo, por exemplo, muitos amigos meus já escolheram parar de sair, parar de frequentar bares à noite ou parar de ir em certos lugares, porque eles sabem que o ambiente é um ambiente pesado e traz riscos não apenas para eles, mas também para a família deles. Agora, que americano gosta de uma tralha no quintal, isso aí não tá escrito, hein? Esse aqui até que tá mais ou menos arrumadinho, porque tem uns que, pelo amor de Deus. O motivo número 3 é que o Brasil foi desenhado para crescer devagar. Se você for alguém de ideias férteis, se você for um empreendedor, se você for alguém que gosta de inovar e propor ideias e soluções novas, você vai ter que ter bastante fígado no Brasil se você quiser ganhar dinheiro com isso. Isso porque o país ele é a prova de disrupção, ele não incentiva que as pessoas sejam disruptivas, ao contrário dos Estados Unidos, que incentiva completamente que as pessoas tragam inovação e construam coisas novas para melhorarem a comunidade e a vida das pessoas ao redor. A máquina no Brasil ela é feita para frear as pessoas que pensam um pouquinho só fora da caixa, a começar pelo sistema tributário, que é super complexo. Uma empresa, para entender quais são as burocracias e como deve pagar ali os seus impostos, já é um parto, precisa de especialista porque as coisas não são claras. E parece que as nossas leis elas são escritas exatamente para que as coisas não fiquem muito claras, né? Ou que gerem interpretações dúbias que sempre favorecem o sistema e desfavorecem as pessoas de bem que estão simplesmente tentando sobreviver e fazer de suas vidas algo que seja produtivo para que eles possam viver melhor. As ideias no Brasil obrigatoriamente passam por uma série de travas, cara, como o excesso de leis, regulamentos, vistorias, validações, burocracias, aquele tanto de coisa que a gente sabe que precisa fazer antes de implantar alguma ideia que você tenha. Isso quando não existe o tal do fiscal, né? Você sabe o fiscal, aquele que inclusive pode ser o político, teoricamente o fiscal do povo. E em muitos casos, inclusive, o tal fiscal pede para as pessoas molhar a mão dele. Meu Deus, cara, isso é muito triste. Eu falo isso porque eu ouço as histórias dos meus amigos que continuam empreendendo, tem negócios, tem aí restaurantes, comércios, enfim, alguma coisa no Brasil que exija a autorização do Estado para poder funcionar. Não que isso não exista aqui, mas sinceramente eu percebo uma clara diferença entre os meus amigos que têm negócio aqui e as pessoas que têm negócio no Brasil. Aqui, apesar de também haver burocracias, elas parecem que não tenham interesse de jogar contra o cidadão, não tem interesse em jogar contra o empresário ou o empreendedor, enquanto no Brasil a minha sensação é exatamente essa. O motivo número 4 é a mentalidade brasileira. O que é, gosta de pedir desconto e pechinchar em tudo, ama seu político de estimação, briga com os outros por causa de futebol, só volta a trabalhar depois do carnaval, adora ostentação. Responde aí, o que é? É óbvio que eu sei que a maioria de vocês não são assim, tanto é que vocês estão pesquisando maneiras de mudarem de vida, mas vamos ser sinceros, o brasileiro ele foi programado para ser o que ele é e só melhorar em último caso. Tem muitas pessoas que acabam se conformando com como a vida é no Brasil, e essas pessoas, não sei se por falta de informação ou se porque realmente cansaram mesmo de pensar que as coisas podem ser melhor, essas pessoas acabam se entregando a uma vida que, vamos ser sinceros, coloca o nosso país em uma situação muito medíocre, porque a mentalidade das pessoas acaba se tornando algo muito medíocre, e a mentalidade do povo é o que determina para onde aquela nação vai. E como no Brasil as pessoas muitas vezes se conformam com o pão e circo, a gente acaba ficando preso nessa armadilha de nunca conseguir evoluir, e aí isso inclui as pessoas que não pensam como a maioria pensam, mas estão presas dentro daquela matrix e não conseguem, infelizmente, se libertarem. Eu até sinto que muitos brasileiros estão pensando diferente, pensando fora da caixa. A gente está evoluindo, mas ainda falta muita coisa para que nós tenhamos um pensamento coletivo mais próspero, um pensamento coletivo, uma mentalidade coletiva que empurre mais nossa nação. É como eu falei no começo do vídeo, o ambiente social ele determina muito a mentalidade das pessoas, o pensamento das pessoas, mas o pensamento das pessoas também determina o ambiente social e a gente fica nesse ciclo vicioso. Eu sinto que o brasileiro realmente precisa de um chacoalhão, né? Precisa de um choque desfibrilador, precisa daqueles choques, precisa daqueles choques desfibrilador. Meu Deus do céu, desfibrilador. Precisa daquele choque desfibrilador para poder acordar, né? Não sabe muitas vezes que tá em estado febril, tá desmaiado, tá quase morrendo e precisa realmente de um choque da vida para poder acordar e voltar ao estado natural. Poxa, cheguei aqui no carro, finalmente. Deixa eu só mostrar onde eu deixei meu carro. Eu deixei meu carro numa área bem vazia, não tem basicamente ninguém. Aqui é um daqueles lugares onde a galera vem possivelmente patinar. Deve ser um pequeno estádio ali dentro onde deve ter eventos de dança. Inclusive tá escrito ali Super Bowl Dance Public Welcome fevereiro 12. Então eles vão abrir de novo fevereiro 12, parece que tá fechado. Mas esse é o bairro que eu tava explicando para vocês.
E foi aqui que eu deixei meu carro e felizmente nada aconteceu com o meu carro. É muito bom, deixa eu abrir ele, você ter a sensação de que você tá num lugar que não é perigoso. Isso é realmente muito bom. Bem melhor. Motivo número 5, oportunidades reduzidas. E por causa de tudo isso que eu falei, de um ambiente com tantos desafios, séculos de governos medíocres e péssimos líderes, não dá para você não perceber que em um lugar como esse, obviamente as suas oportunidades serão reduzidas. Não são inexistentes, mas elas são reduzidas. Você vai ter que acordar mais cedo do que todo mundo, você vai ter que dormir mais tarde do que todo mundo, você vai ter que se esforçar mais do que todo mundo se você quiser se ver livre dessa letargia coletiva e prosperar mais nos seus próprios caminhos. E aí, em um lugar com menos oportunidades, sempre haverão pessoas pensando, se perguntando se em outros lugares as oportunidades não serão melhor. É por isso que tanta gente está decidindo sair do Brasil, porque as pessoas estão sacando que se você não está feliz no lugar onde você está, você deve procurar um lugar melhor, e isso faz com que tanta gente com acesso à informação comece a sair do Brasil para viver em outros países. E aí, até nisso, as pessoas que vivem no Brasil acabam sendo prejudicadas. Tem várias reportagens falando da fuga de cérebros do Brasil. As pessoas que são bem qualificadas, as pessoas que têm um pouquinho mais de qualificação acadêmica e profissional, estão indo aplicar esse conhecimento fora do Brasil. Então, o Brasil investe nessas pessoas, aliás, essas pessoas investem nelas próprias dentro do Brasil, mas quando chega a hora de elas começarem a produzir, o que o Brasil faz? Não trata bem essas pessoas, e aí essas pessoas decidem ir investir o que elas aprenderam em outro lugar. Então, outros países acabam colhendo aquilo que o Brasil, infelizmente, não valorizou. E quem acaba ficando também sai perdendo, porque acaba ficando em um ambiente com menos gente interessada em aplicar suas ideias, aquilo que eles estudaram, aquilo que eles acumularam como conhecimento para fazer o bem aí à comunidade ao redor. Então, infelizmente, essa também é uma realidade do Brasil. É por isso que os mais pobres, a classe média baixa e a classe baixa também está se ligando que é melhor ser pobre, é melhor ser classe média em um país de primeiro mundo. E o sexto motivo para a gente finalizar nosso vídeo, que não poderia faltar, obviamente, é a maldita corrupção. E além de tudo que eu falei para vocês anteriormente, temos ainda a maldição da corrupção, que não vem de agora, é algo que é endêmico aí no nosso país, vem lá de trás, das raízes mais primordiais da concepção da ideia de que esse lugar aí seria um dia uma república independente. Isso é muito ruim. Agora, também é importante destacar que a corrupção não vem apenas do alto escalão da sociedade brasileira, ela também vem das camadas mais baixas. Eu estava no Brasil por alguns meses e eu conversei com muita gente, conheci muita gente e vi a vida e a dinâmica de vida de muita gente. Eu percebi que os pobres no Brasil também estão corruptos. Obviamente não generalizando, mas eu vi um monte de gente, cara, que tinha muito pouco, mas que não abria mão de prejudicar pessoas que tinham menos do que eles, com a intenção de estarem um pouquinho melhor. Então, essa infelizmente é a lógica que impera no nosso país. É cada um por si e ninguém por ninguém. A ideia é que cada um consiga se beneficiar ao máximo, mesmo que para isso ela precise prejudicar outras pessoas. Isso é muito triste. Quando em um país os pobres se tornam corruptos, aqueles que foram massacrados pelas elites, essas mesmas pessoas também decidem se corromper e também fazer o mal, independente a quem seja, cara, é um sinal claro de que as coisas estão muito ruins. E eu acho que infelizmente no Brasil a gente chegou nesse momento. Existe um relatório da Transparência Internacional que mede a percepção de corrupção nos países, e na publicação de 2021 o Brasil estava posicionado no 96º lugar. Lembrando que quanto menor o número, melhor a posição do país. 96º lugar, a gente ficou atrás de países como a Argentina, a Bielorrússia e o Timor-Leste, cara. É mole, a gente realmente tá muito mal das pernas quando o assunto é corrupção. A corrupção escancarada no Brasil, infelizmente, já é algo que não afeta apenas a qualidade de vida das pessoas, mas também o estado psicológico delas. Então, além de ter esse desvio de recursos públicos que poderiam ser utilizados para trazer uma melhor condição de saúde, uma melhor condição de ensino, uma melhor condição de qualidade de vida no geral para as pessoas, então os recursos que são desviados de educação, de saúde, de infraestrutura para o país, para proporcionar às pessoas que elas tenham melhor qualidade de vida, infelizmente vai parar em paraísos fiscais, a gente sabe, no bolso de muita gente rica. E as pessoas, sacando isso, as pessoas começam a ficar, infelizmente, doentes, cara. As pessoas, infelizmente, se cansam de, inclusive, ligar o jornal para ouvir mais uma vez que naquele dia vai ter algum escândalo, alguma coisa relacionada aí a algum político que não respeita a Constituição, que não respeita o povo, que não respeita a liberdade que nós, infelizmente, não temos no Brasil, né?
E isso é muito triste, cara. Eu vejo como isso tem afetado as pessoas, eu vejo, inclusive aí nos acontecimentos recentes políticos no Brasil, como as pessoas estão de saco cheio, como as pessoas estão, inclusive, tomando atitudes ruins, tomando atitudes que são extremistas, né? Talvez porque as pessoas realmente se cansaram de esperar que as coisas mudem e as coisas, infelizmente, nunca mudam. Corrupção acaba, infelizmente, gerando desigualdade social, acaba impulsionando, inclusive, mais a pobreza e, no final das contas, a gente vê, infelizmente, um lugar que não é bom para todo mundo. É bom para uma pequena parte das pessoas, principalmente as pessoas que têm um pouco mais de dinheiro e se escolhem não se beneficiar desse sistema, sabem pelo menos proteger o seu patrimônio e proteger a sua vida de não estarem sendo ali influenciados por, infelizmente, essas pessoas que escolheram fazer com que as coisas sejam ruins para benefícios de alguns. Eu tenho muitos amigos empresários no Brasil que me contam como as coisas são difíceis, como infelizmente a corrupção rola solta, como a propina rola solta, como sempre tem que pagar o café, como sempre tem que molhar a mão de alguém para que as coisas aconteçam, e quem escolhe viver fora disso acaba infelizmente pagando muito mais caro e enfrentando vários desafios. Eu mesmo já tive empresas no Brasil que, quando eu fui entender como é que eu poderia fazer prestação de serviços públicos, logo me foi colocado que se eu não participasse do esquema, eu não conseguiria. Então, essa, por exemplo, foi uma das razões que me fez pensar que eu queria sair do Brasil, porque não dá pra gente viver em um lugar onde a lógica é sempre para benefícios de alguns em detrimento do sofrimento de muitos. E, obviamente, o Brasil tem aí as suas exceções. Eu sei que tem muita gente boa no Brasil. Para vocês terem uma ideia, o Brasil é um dos lugares onde eu considero que exista mais fé no mundo, cara, porque realmente é incrível ver como as pessoas, mesmo debaixo de tanto sofrimento, mesmo debaixo de tantos chicotes, há ainda aqueles que não se dobraram ao errado, aos 3% que mantém as coisas funcionando e não faz com que o mundo acabe de vez, né? Porque realmente tem muita gente ruim, mas tem ali um bocadinho de gente boa, e são nessas pessoas que a gente tem que colocar energia, são nessas pessoas que a gente tem que focar, são elas que a gente tem que buscar se parecer e se inspirar para que nós continuemos vivendo aqui a nossa missão e que nós possamos, apesar dos pesares, continuar tendo uma vida um pouco diferente aí do que o mundo infelizmente propõe. Então, cara, meu conselho para você é: saia do Brasil se você tiver condições. Se você não tiver condições ou se você não desejar sair do Brasil, continue vivendo no Brasil, mas tenha os seus valores ilibados, assim, tenha os seus valores como princípios inalienáveis para que você nunca saia fora daquilo que você acredita como centro da vontade, cara, de Deus, para que você prospere, para que você faça as coisas de um jeito certo, sem prejudicar ninguém, porque no final do dia é isso, todo mundo vai prestar contas, você não tenha dúvida disso. Eu sei que é revoltante assistir um vídeo desse e concordar sabendo que tudo isso é verdade, mas todo mundo vai prestar conta. Esse mundo aqui, ele é passageiro, as coisas estão acontecendo por um breve período de tempo, que é algo que está somente aqui nessa nossa realidade, mas uma hora esse tempo ele vai mudar, uma hora a nossa percepção de tempo vai mudar e a gente vai entrar na era da eternidade. E nessa era, cara, não vai ter espaço pra gente ruim que sabe como fazer as pessoas sofrerem e se aproveita disso, arranca energia do sofrimento de um monte de gente. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o seu dislike. Deixa um comentário também dizendo o que você achou, porque é importante pra mim saber a sua opinião. Confere se sua inscrição tá feita aí no canal, ative as notificações e na descrição do vídeo tem mais informações sobre como eu posso te ajudar se você precisar da ajuda da minha equipe para morar legalmente aqui nos Estados Unidos. Dá uma conferida aí, tem sempre informações úteis. Muito obrigado por assistir, eu te vejo por aí e até o próximo vídeo.